Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Esses dois versículos são muito usados em casamentos. Muitas vezes usados fora de contexto, obviamente. Mas o princípio é o mesmo, vai valer sim. Mas quando a gente volta para o texto, a gente percebe que a palavra é uma outra palavra. Então vamos ler esse texto juntos. No livro de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17, a Bíblia diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei; onde repousares, ali repousarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Amém? Que Deus os abençoe pela sua palavra. Daqui a pouquinho eu já te dou o tema da mensagem. Mas eu quero pensar com você, mantenha esse versículo para nós, por favor, esse texto para nós. O que está por trás das palavras de Ruth para sua sogra Noemi? O que está por trás dessas palavras? Nós precisamos fazer uma pergunta, irmãos, e aqui está algo para nós. Essa fala de Ruth é uma fala tão profunda que ela envolve mais do que palavras, meu querido Santiago. Muito mais do que palavras. O nosso problema é que a gente é muitas vezes superficial com as coisas. Então a gente fica apenas com, é tão bonitinho esse texto, mas o que está por trás dele? O que é que fez, irmãos, com que a alma de Ruth se ligasse à alma de Noemi? Para você entender isso, eu quero situar você um pouquinho nesse texto. Bom, quem é Noemi nesse texto? Noemi é uma esposa casada com um homem chamado Elimeleque. Elimeleque é um nome que traduzido para o nosso português significa Deus é o meu rei. Eli-el para Deus, Meleque rei, Deus é o meu rei. Então ela é casada com esse homem, ela tem 2 filhos, Malom e Quilion, 2 filhos, e essa mulher morava em Belém. Belém significa casa de pão, lugar onde Deus manifesta a sua presença, onde Deus sustenta o seu povo. Só que Belém começou a atravessar uma fome imensa, e o que acontece? Elimeleque, o sacerdote, o líder da casa, diz para sua esposa: meu bem, nós não podemos ficar aqui, nós vamos morrer de fome, então vamos todo mundo para uma terra próxima chamada Moabe. Diga Moabe. Então eles vão para a terra de Moabe, e naquela terra eles vão ficar ali por um tempo, para resolver a questão da necessidade da comida. Só que aquele pequeno tempo se transforma em 10 anos, e durante aqueles 10 anos algumas coisas aconteceram ali. Por exemplo, a primeira coisa que aconteceu dentro de 10 anos foi que o marido da Noemi morreu, e ela então fica viúva. Os seus 2 filhos já haviam se casado. Um casou com Ruth, a Moabita. O outro casou com Orfa, a Moabita. Então eles estão casados, mas tudo bem, Noemi perde o esposo, está viúva, mas ela tem os seus filhos com ela, e as suas noras. E ela imaginando, meu Deus, eles vão ter filhos, isso vai ser maravilhoso, eu vou ser avó. Só que para uma tragédia, daquilo que a gente chama de tragédia da vida, Malom morre, e Quilion também morre. Agora Noemi está viúva e sem os seus 2 filhos. Então, ela ouve de que lá em Belém, agora tem comida de fartar. E ela resolve voltar para Belém. Nisso, as suas noras, também viúvas, estão com ela, estão caminhando com ela. Porque muitas vezes a gente não percebe isso. É que na verdade Orfa e Ruth vão junto com Noemi. O que nós estamos agora falando, esses 2 versículos, estão no momento em que Noemi fez de tudo para elas irem embora. Elas estão caminhando, Orfa está indo com Noemi. Chega o momento da caminhada que Noemi para e diz assim: chega, meninas, vocês não têm que vir comigo. Vocês já fizeram tudo que vocês podiam ter feito, vocês cuidaram muito bem dos meus filhos, mas vocês não têm que vir comigo. Sabe por quê? Porque vocês não são da terra de onde eu sou. Vocês têm que voltar, vocês têm mães, e o texto deixa isso claro: voltem para a terra da mãe de vocês. Eu não sou a mãe de vocês, eu sou a sogra. Então volte para a terra da mãe de vocês, fiquem lá. Orfa começa a chorar juntamente com Ruth, elas choram, e a Bíblia diz que elas choram muito, e passa aquele período de choro.
Noemi percebe que elas não querem ir embora. Noemi então vai falar mais uma vez e firme: olha só, voltem, vocês não têm que ir comigo. E pressionada, Orfa dá um beijo no rosto de Noemi e volta. E aí então Ruth diz essa palavra, porque quando Noemi percebe que Orfa vai embora, ela vira para Ruth e diz: vai, minha filha. E Ruth diz: olha só, deixa eu te falar uma coisa, Noemi, não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde você for, eu irei. Aonde você repousar, eu vou repousar. O teu povo vai ser meu povo. O teu Deus vai ser meu Deus. Onde você morrer, ali eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Percebe como é que muda tudo agora para nós? Amém? Você está comigo? Amém? Então, irmãos, eu pergunto mais uma vez: o que fez com que a alma de Ruth se apegasse a uma mulher que não era sua mãe, que não era sua parenta, era apenas sua sogra? O que fez com que, ou que conjunto de verdades acerca da vida de Noemi tocaram tanto o coração de Ruth, a ponto dela abandonar a terra do seu nascimento, abandonar a sua própria mãe, se lançar numa terra estranha e estrangeira, onde ela seria tratada como estrangeira? O que fez com que Ruth abandonasse tudo para seguir essa mulher? Bom, irmãos, a questão é que Noemi não era uma mulher qualquer. Noemi era uma mulher de Deus, uma mãe com uma visão de Deus. Diga comigo: uma mãe com uma visão de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Diga comigo: Noemi, uma mãe movida pela visão de Deus. Amém? Noemi, essa mulher. Eu quero falar sobre isso com você nessa noite. Talvez você desligue o seu sistema e diga: mas eu não sou mãe, então essa palavra não é para mim. É sim. Princípio é princípio. Princípio se aplica a tudo na nossa vida. Então, irmãos, o que a gente precisa entender? Primeira coisa é que tem um fato importante, que Noemi, ela era da tribo de Judá. Te lembra alguma coisa? Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Ó, Jesus também é da tribo de Judá. Registra a informação. Israel, como povo de Deus, tinha um chamado de ser um modelo para todos os outros povos. E aí então nós olhamos para a palavra e vemos que Deus estabelece Israel como um povo que deveria revelar o próprio Deus. Quando olhamos para Gênesis 12:3, Deus diz para Abraão: por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, a sua descendência vai influenciar as outras nações. E isso é poderoso. Nós somos brasileiros e estamos sendo influenciados pelo povo de Israel. Você está entendendo isso? Amém? Nós estamos sendo abençoados por uma nação. Alguns de vocês ainda não pisaram em solo de Israel, mas irão pisar em nome de Jesus. Agora em Êxodo 19, o povo já está formado. Deus vira para esse povo e diz: agora, se vocês obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, Deus está dizendo, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras, Deus está dizendo para Moisés, que você dirá aos israelitas. Ou seja, em outras palavras, Israel, você é modelo para o mundo. Israel, você é modelo de um povo que segue a Deus. Noemi era do povo de Israel, era da tribo de Judá. Noemi precisava revelar Deus para a nação de Moabe. O que faz com que Ruth se encante tanto com Noemi, ligasse a sua alma a Noemi, é o fato de que Noemi estava revelando para aquela mulher chamada Ruth, se revelando como alguém que servia a Deus, com uma visão de Deus, com um coração de Deus. A postura de Noemi era diferente. O caráter de Noemi era diferente. A vida dela era diferente. Quantos estão me entendendo? E isso tocou o coração de Ruth. Por isso que eu estou chamando esse sermão de Noemi, uma mãe com uma visão, movida pela visão de Deus. Porque a visão de Deus, irmãos, é que a gente influencie pessoas para apontá-las para Jesus Cristo. Amém? Você está comigo? Então a pergunta é: o que é que Ruth viu em Noemi? Primeira coisa que Ruth viu em Noemi foi um testemunho impressionante. Diga comigo: um testemunho impressionante. Meus irmãos, uma viúva marcada
pela perda do marido, obviamente, uma mãe marcada pela perda dos seus filhos, agora, uma mulher marcada pela solidão, ninguém mais está com ela não tem mais nenhum descendente, ela não tem marido, ela é uma mulher marcada pela solidão, mas ela também é uma mulher marcada pela perda de tudo, e o livro de Ruth narra isso, no verso 5, vai dizer que ela fica sem os 2 filhos e sem o marido. No verso de número 21, ela fala algo que toca em nós, ela diz, de mãos cheias eu parti, ou seja, quando estava difícil eu estava muito bem, mas agora eu estou voltando de mãos vazias. Essa é a frase que ela diz quando chega em Israel, em Belém, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Só que, irmãos, o testemunho de Noemi é um testemunho de alguém que decidiu seguir em frente. E sabe, há muitas mães nesse auditório e fora dele também, que são mães cujo testemunho encanta e toca. São mães que decidiram seguir em frente a despeito de tudo que aconteceu. Hoje eu estava almoçando com a irmã Maria Castelar e ela falando comigo, abrindo o coração, dizendo, eu estava lembrando do meu filho que morreu, e isso é tão difícil. Sabe, a dor que envolve o coração de uma mãe, eu não entendia isso quando era criança. Se você já ouviu meu testemunho, nós perdemos um irmão com cerca de 6 meses de idade, o nome dele era Ronaldo, ele se tornou o caçula e eu me tornei o filho do meio. E ele morreu com 6 meses, com uma complicação muito séria, no aparelho urinário, a bexiga dele estourou, houve várias complicações, enfim. E sabe, eu estava com 10, 11 anos de idade, quando meu irmão morreu, eu estava com 2 anos de idade, 2 anos e meio aproximadamente, foi quando meu irmão morreu. E eu lembro de cada detalhe, lembro do cemitério, lembro do que eu fiz, lembro das brincadeiras daquele dia, lembro que eu fiquei feliz, porque eu era uma criança, porque as pessoas estavam levando coisa gostosa para minha casa para comer. Eu lembro do caixão dele, cor azulzinho, pequenininho, desse tamanhozinho, e eu lembro da roupinha dele, aliás, a roupa que era azul, um gorro azul na cabeça. Eu lembro de cada detalhe daquele dia, lembro o sepultamento, lembro da mamãe chorando do lado, lembro do meu pai, lembro das pessoas que estiveram na minha casa, eu lembro de tudo isso. Com 2 anos e meio de idade, eu já tive muitas memórias registradas, até antes disso, eu lembro da minha mãe grávida indo para o hospital, até a cor do vestido dela. E sabe, agora eu estava com 10, 11 anos e vi a minha mãe falar do Ronaldo, e todas as vezes que ela falava, ela chorava, e eu não entendia, eu falei, por que a mamãe está chorando? Isso já passou tanto tempo. Porque o coração de mãe é assim, porque, sabe, muitas mães têm um testemunho impressionante, de uma vida que decide seguir em frente. E sabe, é interessante que Noemi, ela fala de Deus não com palavras, mas com um testemunho de uma vida poderosa, de alguém que nunca desiste, mesmo diante das lutas da vida, ela segue firme, ela segue acreditando, mesmo diante das perdas e dificuldades, ela sai com uma família de Belém, e agora se encontra vazia, mas ela decide continuar a vida, sabe? Não é à toa que Apocalipse 12:11 diz que nós vamos vencer Satanás por 2 coisas básicas. Primeiro, pela palavra, e segundo, pelo testemunho que deram diante da morte, porque não amaram a própria vida. Eu estava falando para algumas pessoas que o jejum é interessante. Alguns estão, claro, desistindo no caminho. Começamos o grupo com 70 pessoas e agora somos 20. Sabe, e eu não estou aqui de forma alguma menosprezando quem parou, por favor, não me entendam assim, não leiam dessa forma, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que o jejum naturalmente vai causar dor em você, o jejum naturalmente vai fazer você sentir mal-estar, o jejum naturalmente vai te deixar com muitas crises até mesmo na mente, mas se você tão somente entender que você não é a sua dor e que você é maior do que a sua dor, você vai perseverar. O que eu estou dizendo muitas vezes, irmãos, é que se estourar uma perseguição no Brasil hoje, com a fé que alguns têm, na primeira chicotada nas costas, aliás, não precisa nem a primeira, negue Jesus, senão você vai sofrer. Eu nego, Jesus nunca vi mais gordo. Por isso que o jejum é necessário, para formar em nós pessoas resilientes, que não vão parar na dor, que não vão parar no cansaço, que não vão parar no medo, que não vão parar nas palavras contrárias, mas que vão perseverar e chegar lá. Amém? Bom, eles o venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, porque diante da morte não amaram a própria vida. Você pode dizer amém? Seu testemunho é muito importante, meu irmão, minha irmã. Mais do que palavras, é o seu testemunho.
Segunda coisa que Ruth viu na vida de Noemi. Ruth viu em Noemi um caráter irrepreensível. Diga comigo, um testemunho impressionante. Um caráter irrepreensível. Irmãos, o caráter de Noemi revela uma mulher que não se vendeu, preste atenção nisso, nem mesmo negociou seus valores, porque agora está desamparada de marido, desamparada de filhos. Quem vai dar comida para essa mulher? Naquela cultura antiga, as viúvas não eram bem cuidadas. Não é à toa que o Novo Testamento tem muitas recomendações: cuide das viúvas. O apóstolo Paulo vai falar isso o tempo todo, ele vai dizer isso. Tiago, o apóstolo, vai dizer: olha, a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. Por quê? Porque muita gente não estava fazendo isso, sabe? Então, numa terra estrangeira, alguém com essa história, alguém que perdeu o marido, que perdeu os filhos, certamente teria se prostituído para se manter. Mesmo porque você vai entender já já, a terra de Moabe não era uma terra boa, não era uma terra saudável, não era uma terra abençoada, não era uma terra de valores, era uma terra com muita promiscuidade. Bom, alguém com essa história teria aceitado a forma dos moabitas viverem. Não é o que Noemi faz, porque a Bíblia diz que os moabitas eram perversos e idólatras. Para você ter uma ideia, você sabe de onde vem o povo de Moabe? Eu vou refrescar sua memória. Ló era casado, está fugindo de Sodoma e Gomorra, porque os anjos o arrastam de lá. Fogo desce, destrói aquelas duas cidades. A mulher de Ló resolve dar uma olhada para trás, porque ela estava com saudade daquela terra que ela estava deixando. Ela fica para trás. Agora está Ló e suas duas filhas. As duas filhas têm uma ideia maligna. Elas resolvem embriagar o próprio pai e se relacionar sexualmente com ele. E um desses meninos se chama Moabe e o outro Amon. Diz a Bíblia assim: as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. Então a história de Moabe é uma história de perversão, de uma criança que foi gerada fruto de um incesto, do relacionamento de uma filha com o próprio pai, e sem o consentimento do pai, obviamente. O pai estava embriagado pelas próprias filhas. É uma história de imoralidade. Esse povo sempre viveu debaixo disso, e eles mesmos, irmãos, sempre buscaram afastar o povo de Israel da presença do Senhor. Se você ler, por exemplo, Números capítulo 25, versículo 1 e 2, diz que enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com as mulheres moabitas. Preste atenção, porque elas, essas mulheres, os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante desses deuses. Era a marca de Moabe. Então o caráter de Noemi, meus irmãos, ele se mantém mesmo numa cultura perversa. E não é o desafio que você temos? Nós vivemos uma cultura perversa, nós vivemos uma cultura que hiper ultra valoriza o sexo desenfreado, sem limites. É uma cultura que apela insistentemente para que garotos tenham suas iniciações sexuais cedo, e meninas também. É uma cultura que acha normal a famosa roleta russa. Talvez você já ouviu falar, uma entrevista agora recente, de uma eu não lembro agora se ela era uma professora ou psicóloga, mas numa dessas áreas de humanas, ela está dando uma entrevista dizendo que uma menina procurou a roleta russa, nada mais era do que uma jovem, uma garota, numa escola particular, se relacionando sexualmente com muitos garotos que estavam sentados em cadeiras. E acho que você já entendeu o final. Você está entendendo isso? Ela engravidou, ela não sabe quem é o pai, não faz a mínima ideia de quem seja. Dentro de uma escola, um lugar que deveria ensinar valores, agora destrói os meus filhos e os seus filhos. Então deixa eu dar um conselho de quem ama: procure saber o que está se passando na escola dos seus filhos. Porque recentemente chegou para mim a informação de que quando a Lady Gaga veio no Brasil, uma escola aqui perto de nós começou a fazer cartazes e muita apelação para exaltar a Lady Gaga. Quem é aquela mulher? Uma mulher perversa ao mesmo nível da Madonna. Você está entendendo, meu irmão? Onde os shows são verdadeiras apresentações de imoralidade sexual. É essa cultura que a gente vive, e é nessa cultura que eu e você somos desafiados, irmãos, a viver um caráter irrepreensível. Amém? Foi exatamente por esse caráter irrepreensível que Deus olhou do céu e falou: vou destruir toda a terra, porque todos os homens se perverteram. Mas Deus olha e diz: eu achei Noé. Noé é diferente.
Noé é diferente. É nessa mesma terra que Deus olhou para Enoque e disse: todo mundo se perverteu, mas Enoque é diferente, Enoque anda comigo. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Diga comigo: um caráter irrepreensível é o que atraiu o coração de Ruth. Irmãos, nós podemos até falar de Jesus com as pessoas, mas o que vai tocar as pessoas realmente é o nosso caráter. O que as pessoas condenam não é o tanto que você insiste falando de Jesus, mas é como você é capaz de falar de Jesus e viver uma vida contrária a essa. O que é que Ruth viu em Noemi, irmãos? Diga comigo: um testemunho impressionante, um caráter irrepreensível, e diga: um amor irresistível. Meus irmãos, deixa eu falar aqui, por que quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo trouxe no meu coração justamente essa frase: um amor irresistível? Porque, vamos falar aqui, caiu aqui, irmãos, caiu aqui. Essa relação de sogra e nora não é uma coisa muito legal, né? E sogra e genro também não. Irmãos, eu não sei se isso é apenas uma lenda urbana, mas eu acho que não. Eu acho que na verdade tem. Sabe por quê? Porque essas relações se misturam. Porque a sogra, ela é sogra, mas ela ainda é mãe. E ela acha que pode mandar no filho, na casa do filho. E ela vai lá e diz: o sofá aqui não fica bom não. Às vezes ela chega e vê a nora cozinhando. E ela diz assim: ai, meu filho gostava tanto da batatinha frita que eu fazia. Essa batata sua está estranha, porque eu fazia diferente. Olha, isso é coisa de sogra, irmãos. Se a gente entender isso, ler isso, a gente vai saber lidar. Só que muitas noras se inflamam, porque as noras leem assim: ela está dizendo que a minha comida não presta. Ela está dizendo que eu não sei cuidar do meu marido. Sabe, ela está dizendo que o meu sofá está na posição errada, que eu coloquei aqui. Sabe? E começa a haver conflitos, irmãos. Então essa relação de nora e sogra nunca foi muito saudável, porque mistura muita coisa. É intervenção da sogra, é mistura de relações, é falta de limites também, né? Porque tem filho também que não ajuda, irmão. Ele fala assim: não, todo dia eu vou almoçar com mamãe. Eu tenho que almoçar com mamãe. Eu tenho que ver mamãe todo dia. Mamãe. Há uma pepeta para esse bebê. Irmãos, tem um negócio esquisito, irmãos. Dá briga final de ano, Wesley. Onde nós vamos passar o Natal? Vai ser com a minha mãe. Não, vai ser com a minha mãe. Junta todo mundo e come todo mundo, irmão. Ou não vai para casa de ninguém, passa só você, sua esposa, seus filhos. Sabe, mas é uma relação conturbada, irmãos. Graças a Deus, irmãos, eu não tenho problema com a minha sogra, sabe? Ela morava longe de mim, era uma bênção, 540 quilômetros, eu só via quando eu queria. Agora não, eu não tenho opção. Agora eu acordo de manhã, dou de cara com a minha sogra. Minha sogra é uma mãe, ela é muito especial, muito querida, né? Realmente ela não interfere. Quando tenta também eu corto, porque ela sabe o genro que tem, né, minha sogra? Quando a gente estava orando para vir para cá, minha sogra falou: não vai levar minha filha não. Eu falei: já levei desde que eu casei, minha filha, já era. Ela vai para onde eu for. Mas depois ela aceitou, abençoou e tranquilo. Tanto abençoou a gente vir para cá que veio morar aqui. Olha que maravilha, irmão. Só Deus na causa. Ajuda aí, irmão. Você está rindo? Estou orando para sua sogra morar com você. Receba. Olha, o que começa nesse altar vai para aí, tá? Cuidado, hein? Então, irmãos, existe também, como eu falei, a omissão dos maridos. É demais. O sujeito não faz nada, diz: mamãe é assim mesmo. Ô homem, põe limite, você tem que honrar a tua esposa, né? Agora, irmãos, essa fama da sogra, da palavra sogra, nunca foi tão boa. Essa é a verdade. Só que aqui a gente vê algo totalmente diferente. A gente vê uma nora encantada com a própria sogra, a ponto de largar a mãe para seguir a sogra. Sabe, isso só pode significar uma coisa: Noemi, irmãos, era mais do que uma sogra para suas noras. Noemi era uma mãe, era uma mulher amável, é uma mulher querida, uma mulher totalmente cheia de amor, um amor tão grande, que tornava irresistível a companhia dela. Isso me faz lembrar de Jesus, né, irmãos? Jesus tinha um amor tão grande que não é apenas um mestre, era irresistível. Todo mundo queria ficar perto de Jesus. Você está entendendo isso? Amém ou amém? E Noemi está refletindo isso. Quando você lê, por exemplo, eu já citei aqui, mas vale a pena repetir, Ruth capítulo 1, verso 9 e 10, a Bíblia diz que em seguida,
ela deu-lhes beijos de despedida. Só que as duas noras, aqui por isso que está elas, no entanto, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Então, Orfa está dizendo isso, está em concordância. Aí Noemi insiste mais uma vez. Ela diz, Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? E a Bíblia diz, novamente começaram a chorar alto. Sabe, porque a gente às vezes já viu sermões que coloca Orfa como uma pessoa insensível. Não, Orfa está chorando muito também, porque Orfa amava Noemi. Então não era só Ruth que amava Noemi, era Orfa também, as duas noras. Você está entendendo isso? Porque às vezes acontece da sogra ter uma nora preferida, sabe? Isso acontece também com você? A minha sogra, por exemplo, diz que eu sou o genro preferido dela. Eu me acho o máximo, irmão. Eu fico com pena do meu concunhado também. Que Deus o abençoe, né? Fique com o segundo lugar, porque o primeiro já está ocupado, né? Ruth foi impactada com esse amor, sabe? Agora pensemos, irmãos, uma filha deseja estar perto da mãe, isso é óbvio, perto do pai, perto dos irmãos, perto dos amigos, perto da terra que ela cresceu. Agora, pensemos nisso, só que ela troca tudo isso, irmãos, ela deixa tudo isso por um único relacionamento, justamente pelo fato de que Noemi, ela possuía um amor irresistível. Sabe, foi como os discípulos agiram quando encontraram o amor irresistível de Jesus. Sabe, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Tiago e João deixaram o pai e a mãe deles, o pai deles, Zebedeu, largaram o pai e foram seguir Jesus. Pedro deixa a própria esposa para seguir Jesus. Sabe, eles deixaram tudo porque eles se sentiram impulsionados por esse amor irresistível no relacionamento com Jesus. Não é verdade, irmãos? Não foi assim quando a gente encontrou Jesus, o amor irresistível? Eu ouvi uma vez do meu próprio irmão de sangue: você está errado, você abandonou sua família, e tudo agora que você fala é igreja, é Jesus, é isso, é aquilo. E aí eu mandei para ele o texto de Mateus capítulo 10, se não me falha a memória, versículo 38, 39, quando Jesus diz assim: se alguém ama mais seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aí Jesus diz assim: se você não aborrece teu pai e tua mãe, você não pode ser meu discípulo. Esse aborrece, não é que você vai criar um problema com teu pai e tua mãe, é que eles vão ficar aborrecidos, porque, irmão, cá para nós, caiu aqui de novo. Ninguém aceita o segundo lugar, todo mundo quer ocupar o primeiro lugar. E quando você coloca Jesus no primeiro lugar, as pessoas não gostam do segundo. É por isso que muito namoro acaba quando uma pessoa se converte e o outro não, porque Jesus está em primeiro lugar. Eu lembro quando comecei a namorar minha esposa e eu fiz a seguinte pergunta para ela: meu bem, você está disposta a ser a segunda na minha vida? Ela disse: claro, se você estiver disposto a ser o segundo na minha vida. Quantos estão me entendendo? Amém? Jesus tem que ser o primeiro. Já dizia uma canção muito antiga: se ele não for o primeiro em seu coração, então não é mais nada, não passa de uma ilusão. Amém? Você está entendendo isso? Agora, o que é que Ruth viu em Noemi mesmo? Diga comigo um testemunho impressionante. Um caráter irrepreensível, um amor irresistível, mas também ela viu uma vida com Deus impactante. Amém? Irmãos, verdadeiramente Noemi era uma mãe, uma mulher que possuía uma vida com Deus. Não era uma pessoa qualquer, a ponto da própria Ruth afirmar assim: seu Deus será meu Deus. Por que Ruth afirmou isso? Porque Noemi exalava a presença de Deus por onde andava. As pessoas viam o Deus de Noemi na vida de Noemi. Você está entendendo isso, amém? Por isso que Ruth vai dizer seu Deus, porque ela fala assim: eu estou conhecendo o seu Deus pelo seu testemunho, você serve um Deus, você tem um Deus, e eu sou do povo de Moabe, aqui a gente é idólatra, aqui a gente tem vários deuses, mas você não, você serve a um Deus. E Ruth está dizendo: olha só, eu decidi que o seu Deus vai ser meu Deus. Irmãos, pensa numa vida com Deus tão impactante que faz com que uma pessoa se converta só de olhar. Eu quero declarar que vai ser assim na sua vida. As pessoas vão olhar para você e ver a sua vida com Deus e vão querer o mesmo Deus que você. Vão dizer: me apresenta esse Deus, me mostra eu quero andar com esse Deus, o mesmo Deus que você anda. Quantos podem dizer amém? Sabe, irmãos, a pergunta mais uma vez é: por que Ruth fala isso? Seu Deus será meu Deus? Porque, irmãos, todo mundo podia ver que o Deus de Israel era o Deus da vida de Noemi, porque Noemi revelava o seu Deus por todos ao seu redor, a todos ao seu redor.
Então deixa eu te falar uma coisa, mais do que você falar de uma vida com Deus, é você mostrar essa vida com atitudes, essa vida com testemunhos, essa vida com as suas ações, mas também com as suas reações. Você pode dizer amém? Em Atos 4,13, Pedro e João estão presos. O mesmo sinédrio que condena Jesus está lá. E eles agora estão sendo pressionados para serem crucificados também da mesma forma que Jesus. E de repente Pedro levanta a voz e dá uma palavra poderosa. Pedro, o mesmo que fugiu diante de uma criada numa fogueira, o mesmo Pedro, mas Pedro cheio do Espírito Santo, ele encara aquele sinédrio. Anás, Caifás, estavam todos lá, ele encara o sinédrio. E a Bíblia diz assim, que aqueles conselheiros do sinédrio, um olhando para o outro, diz assim, a Bíblia diz, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha aqui para mim, preste atenção nesse texto. Eles não reconheceram, o Sinédrio não reconheceu, o Sinédrio é o conselho de autoridades do povo de Israel, não reconheceu que Pedro e João estiveram com Jesus pela argumentação deles, pela capacidade intelectual deles, pela forma elaborada dos seus pensamentos em palavras. Não, eles não perceberam dessa forma. E a gente acha que vai convencer as pessoas acerca de Jesus com, eu estudei. Não, eu não estou descartando, não estou dizendo que o estudo é ruim, eu estou dizendo que se você deposita a tua fé nisso, você está errado. Porque Paulo diz que a sabedoria desse mundo ela é perdida, mas aprove a Deus salvar-nos pela loucura da pregação. Não é pelo convencimento de uma palavra de inteligência, uma palavra intelectual, mas é pela palavra da verdade, é o Espírito Santo, é a presença de Deus que nos convence, que mexe conosco, irmãos. E a gente fica se perguntando, como é que pode? Um advogado entregou a vida para Jesus, o cara estudioso. Tem alguma coisa diferente. Não são apenas palavras, é a presença do Espírito Santo de Deus. Não são apenas palavras, é a presença do Espírito Santo. É isso que Deus está fazendo no nosso meio, é isso que Deus vai continuar fazendo. Mais do que palavras. E eu já falo para você com muito amor e carinho, tinha uma preciosa irmã que frequentou essa igreja durante um tempo, que toda vez terminava o sermão, ela na porta do templo, no outro templo, segurava a minha mão e dizia, pastor, gostei muito da sua prédica hoje. Eu falei, minha irmã, não tem nada de mim, não são apenas palavras. Você está entendendo isso, amém ou amém? Sabe, o que encantou o coração daqueles homens não foram as palavras, não foram os argumentos, foi a coragem. Foi a forma, a autoridade, como eles exalavam Cristo. Você está entendendo? Diga comigo, uma vida com Deus, impactante, é o que eu vou viver. Quero terminar essa palavra, porque ainda temos muitas coisas aqui com as nossas crianças já, viu? Por isso que a gente está num tempo muito bom. Um testemunho de uma mãe, irmãos, que influenciou o mundo inteiro de uma vida com Deus. Eu quero terminar com esse exemplo. Ela influenciou o mundo inteiro com uma vida com Deus. Qual o nome dela? Susana. Susana teve 19 filhos, preste atenção nesse testemunho. E ela decidiu que os criaria para Deus. Preste atenção, você que é mãe, atenta aqui em mim, por favor. Desde pequena, Susana via seu pai ler cerca de 20 capítulos da Bíblia por dia. E isso encantou Susana. E ela com 19 filhos, com a decisão de criar esses filhos para Deus, o exemplo do seu pai teve um grande impacto na vida dela com Deus, e ela simplesmente foi atingida por esse exemplo e resolveu criar seus filhos nesses moldes, escolheu isso. Então, além de todos, preste atenção nisso, além de todos os afazeres da casa, irmãos, esqueça os irmãos que estão andando para cá, olhem para mim, além de todos os afazeres da casa, além de todos os afazeres do próprio ministério dela, porque ela tinha um ministério, Susana ensinava as histórias bíblicas para os seus filhos, e ela orava por cada um deles. Então, ela decidiu dar ao Senhor 3 horas, diga comigo, 3 horas, de oração por dia. Susana começou a orar 3 horas por dia pelos seus filhos. Então, para ajudar nesse compromisso, ela estabeleceu um sinal visual para os seus filhos, para todo mundo da casa. Qual era o sinal visual? Ela orientou seus filhos
que quando ela estivesse com um avental na cabeça, um lenço na cabeça, significava que ela estava em oração e não podia ser incomodada. E ela orava 3 horas por dia. E era uma regra que ninguém podia mudar, a menos que houvesse uma emergência absoluta. Então os filhos dela começaram a se inspirar e a receber seus conselhos. Os ensinamentos de Susana influenciaram seus 19 filhos. E desses 19, 2 se destacaram para o mundo inteiro. O primeiro deles, Charles Wesley. Charles Wesley compôs vários hinos do cantor cristão que nós cantamos. Hinos que estão pelo mundo inteiro, na igreja mundial. E foram cantados por séculos. Hinos que tocaram corações. Sabe, o seu outro filho, diria o mais famoso, é o John Wesley. John Wesley, ele escreveu centenas de publicações. Durante seu ministério, John Wesley andou mais de 400 mil quilômetros a cavalo, o que dava para percorrer a terra inteira, circular o globo 10 vezes pela linha do Equador. 10 vezes foi o tempo, ou a distância que ele percorreu com seu cavalo, pregando o Evangelho. Pregou mais de 400 mil sermões, e ele pregou mais de 42 mil sermões, e John Wesley ganhou mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro, por causa de uma mãe com um testemunho poderoso de uma vida com Deus. Você está entendendo? Você que é mãe que está aqui, você que é pai, diga isso comigo: o que os meus filhos vão ser, diga, o que os meus filhos vão ser, passa por mim. Tudo isso, irmãos, mais de 1 milhão de pessoas se converteram, tudo isso por causa de uma mãe que resolveu viver a visão de Deus para a sua vida e influenciar pessoas. E ela começou a influenciar as primeiras pessoas dentro da sua própria casa, seus próprios filhos. Eu estou falando de Susana Wesley. Sabe por que eu me emociono? Porque eu tive a oportunidade de ir a Londres, e ali, na região do País de Gales e outros países ali mais próximos, e eu estive numa igreja onde o John Wesley esteve, e eu fiquei tão impactado com aquele dia, com aquela noite. Tem uma placa na porta da igreja, só que lamentavelmente aquele templo estava apenas com umas 18, 19 pessoas quando eu preguei naquele dia, e era o comum. Só que aquele mesmo templo é alugado para outros fins, não apenas para a igreja, porque a geração se esqueceu do que Susana fez de influenciar, e deixou de influenciar, e os pais deixaram de influenciar seus filhos, e os filhos se afastaram do caminho do Senhor. Nós somos desafiados a influenciar pessoas para Cristo, porque a igreja de amanhã depende do poder de influência da igreja de hoje. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Seu filho John Wesley disse o seguinte, preste atenção nessa frase dele: eu aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Uau! Uau! Mãe, não é a escola que vai ensinar seu filho, não é nem a igreja que vai ensinar seu filho, é você, mãe. É você, mãe. Noemi compreendeu a visão de Deus para a sua vida. A visão de Deus para a vida de Noemi era influenciar pessoas e levá-las ao Senhor. Então, Noemi, com um testemunho impressionante, com um caráter irrepreensível, com um amor irresistível e com uma vida com Deus impactante, essa mãe, avó, bisavó e trisavó, e como nós falamos, né, trisavó a gente chama de tataravó. Eu quero te contar por que trisavó, porque a história dela, irmãos, é por causa dela que veio o grande rei Davi, e por causa dela que veio também o nosso Senhor Jesus. No final do capítulo 4 de Ruth, do livro de Ruth, está escrito: Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Na verdade era seu neto, mas é como o povo judeu vê a descendência dela. Noemi tem um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Sabe o que significa Obed? Abraço. Deus está dizendo para Noemi: nunca mais você vai ficar sozinha. Sua perda não é o fim da história, eu tenho mais para fazer na sua vida.
Deram-lhe o nome de Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé o pai de Davi. Amém? E Davi, de onde vem o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, Deus nos chamou para viver a vida de Noemi, para ter um caráter irrepreensível, para ter um testemunho impressionante, para ter um amor irresistível, mas também para ter uma vida com Deus impactante. Então, hoje para toda a igreja, o chamado para todos vocês é: vivam a vida de Noemi. E para algumas mães aqui, para todas as mães em especial, seja uma mãe como Noemi. Porque não é uma mãe apenas que foi bênção para os seus filhos, mas foi bênção também para quem não eram seus filhos. Eu não sei se você, mãe, perdeu todos os filhos, mas eu quero dizer a você que há muitos garotos, homens, mulheres, jovens que precisam ser adotados nessa mesma igreja. Gente que precisa ser ensinada, gente que precisa ser apontada para Cristo. Jesus Cristo, Ele reúne todas essas características de Noemi. Jesus tem um testemunho impressionante, de alguém que sofreu, morreu, ressuscitou por amor a mim e a você. Perseguido desde criança, maltratado, humilhado, acusado injustamente. Mas Jesus tinha um testemunho impressionante, e tem. Jesus também, ele tinha um caráter irrepreensível. Ninguém podia apontar nada para ele, a ponto dele próprio dizer: eis que está vindo Satanás, mas Satanás não tem nada em mim que ele possa usar, a minha vida é limpa. Jesus também tinha um amor irresistível. Qualquer pessoa que se encontrava com Jesus nunca mais era do mesmo jeito. E por fim, Jesus tinha uma vida com Deus impressionante, está sempre conectado com o Pai. Jesus é a personificação completa do que Noemi viveu. Você está entendendo isso, amém?